Acordar à noite com a sensação horrível de queimação, como se o estômago, o esôfago estivesse pegando fogo, pode ser sintoma do refluxo. Vamos entender o que é e quais os tratamentos com o médico do aparelho digestivo Antenor Couto Neto. Doutor, bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Aqui em Casa. Bom dia. Como vocês estão? Estamos jóia, doutor. Vamos esclarecer então a dúvida do pessoal de casa. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é o refluxo. Bem, o refluxo é uma patologia muito comum no consultório de gastroenterologia. Cerca de 12% da população brasileira apresenta o quadro de refluxo gastroesofágico, que nada mais é do que o retorno do conteúdo gástrico em direção ao estômago, ao esôfago, né? E esse conteúdo, ele é um conteúdo muito ácido, proveniente das secreções gástricas destinadas à digestão dos alimentos. E quando acontece o retorno desse conteúdo para o esôfago, acaba provocando lesões no esôfago, uma vez que o esôfago não está preparado para lidar com essa acidez, né? E aí é onde que vem os sintomas. Esses são sintomas mais típicos: a sensação de queimação no meio do peito, retroesternal, né? A sensação de regurgitação, que é o retorno do conteúdo, e esse conteúdo pode chegar até, às vezes, até na boca, dando aquela sensação de boca amarga, gosto azedo na boca. Esses são os sintomas típicos do refluxo. Entendi. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as causas do refluxo. Por exemplo, uma alimentação inadequada pode provocar esse problema? Sim, a alimentação pode exacerbar, né? Dentro das causas da origem do refluxo, acontece um mau funcionamento do esôfago. O esôfago ele tem a finalidade de conduzir o alimento da boca até o estômago e evitar que o alimento volte do estômago. E para isso, ele tem mecanismos que controlam a passagem do alimento. Então, quando você engole, o esôfago relaxa, o alimento passa e logo depois ele se fecha. Quando o esôfago não se fecha totalmente, pode acontecer o refluxo. Ou quando ele se fecha e de vez em quando ele dá uma relaxada, que a gente chama de relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior, aí acontece o refluxo. E alguns alimentos podem favorecer esse relaxamento ou esse fechamento inadequado do esôfago. Principalmente alimentos ricos em cafeína, alimentos gasosos, alimentos ricos em apimentados, condimentados, né? Então, esses alimentos podem favorecer a ocorrência do refluxo, uma vez que eles interferem no mecanismo de funcionamento do esôfago. Entendi, doutor. E dá pra gente estabelecer ali uma relação entre o refluxo e a azia? Sim, a azia é a sensação de queimação, né? Quando você come algum alimento e não se sente bem, sensação de queimação na região alta do abdômen, ou essa sensação de azia pode chegar às vezes até na base do pescoço, até na garganta, né? E pode ser sim um sintoma do refluxo, na verdade um dos sintomas mais presentes no refluxo, né? E às vezes pode acontecer, conforme você disse no início do quadro, à noite. Às vezes o paciente pode acordar à noite com aquela sensação de que está voltando o conteúdo, com sensação de queimação. Essa queimação pode durar aí 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e pode ser aliviada às vezes só com a ingestão de água, às vezes com a ingestão. Muita gente chega no consultório falando que às vezes toma um copo de leite e melhora, e pode acontecer isso mesmo, porque o leite vai diminuir a intensidade da acidez e aí diminui os sintomas. A água também, uma vez que dilui os ácidos, né, também diminui a intensidade da acidez, melhorando os sintomas. Tá certo. Em que situações o refluxo é mais frequente, doutor? A gente já mencionou que à noite, né, é mais comum das pessoas terem esses sintomas aí. E depois da pessoa comer muito, por exemplo, ou comer e deitar, isso pode agravar a situação? Sim, tem alguns hábitos que pioram a ocorrência do refluxo. A primeira coisa, o paciente já tem essa predisposição pelo mau funcionamento do esôfago. Então, quando já tem essa predisposição, aí tem os fatores que podem levar ao surgimento da crise, né, do desconforto, da ocorrência do refluxo propriamente dito. E isso pode acontecer quando o paciente às vezes exagera na alimentação, comendo uma grande quantidade de alimentos muito gordurosos, né, alimentos gaseificados, refrigerantes, bebidas gasosas de um modo geral, acabar de comer e já ir se deitar, né? Aquela alimentação muito rápida, às vezes o paciente
tem que comer muito rapidamente, não mastiga direito, acaba ingerindo a grande quantidade de alimento, isso também colabora para a ocorrência do refluxo, né? Alguns medicamentos também que levam ao relaxamento do esôfago também pode colaborar para isso. E ele pode surgir, né, o problema de refluxo aí, ele pode surgir em crianças e em adultos? Tem uma idade que é mais comum o surgimento aí dos sintomas e o surgimento desse problema? Não tem uma idade prevalente, todo mundo está sujeito a acontecer. Pode acontecer desde a infância, desde um recém-nascido, né, até a idade idosa. Então, nós todos estamos sujeitos ao surgimento do refluxo. Claro que aqueles pacientes que já têm um histórico de refluxo na infância, a tendência de ou voltar a acontecer na idade adulta ou persistir na idade adulta. Você mostrou uma imagem aí, né, do estômago, essa imagem mostrando bem exatamente aí essa área vermelhidão aí do estômago, mostrando a área de irritação do estômago, né? Uma imagem anterior que mostrou uma hérnia de hiato. São quadros que são particulares de cada paciente, que já tem uma alteração da anatomia na transição do esôfago para o estômago, que favorece esse refluxo, né? Então, assim, o refluxo ele acontece ou por mau funcionamento, que é um defeito na fisiologia, né, do organismo, ou uma alteração anatômica, que podem colaborar para o surgimento do refluxo. E se essas alterações já vêm desde a infância, a tendência delas persistirem ao longo da vida. Claro que elas podem ser modificadas quando tem uma mudança na alimentação, nas atitudes do dia a dia, né, com relação ao que se está comendo, a quantidade que está comendo, como está comendo, tudo isso interfere bastante. Tá explicado então, doutor. E como diagnosticar? Os exames, quais são? E é tudo feito no consultório mesmo? Não, então, primeira coisa são aqueles pacientes que apresentam sintomas que estão persistindo aí por mais de 4 semanas, né? Sensação de que está retornando o conteúdo do estômago em direção à boca, a sensação da epigastralgia, queimação, azia, pirose, né? Então, procurar um especialista e lá o médico vai colher a história, colher os dados clínicos a respeito dos sintomas, de quando e como apareceram esses sintomas, e aí, se vê necessidade, solicitar alguns exames que são necessários na avaliação do quadro de refluxo. O exame de escolha, inicialmente, é a endoscopia. A endoscopia permite a gente ver a parte interna do esôfago, do estômago, né? Na hora da endoscopia, a gente não vê o refluxo propriamente dito, a gente vê a consequência do refluxo, a gente busca encontrar as consequências do refluxo, que a gente classifica como esofagite, que é a inflamação do esôfago, né? Então, quando a gente vai fazer esse exame, indica a endoscopia, a gente já está procurando a consequência do refluxo. E achando essas consequências, a gente vai tratar conforme o que foi encontrado. Caso a endoscopia não mostre nenhuma alteração compatível com refluxo, mas o paciente tenha os sintomas bem típicos, aí existem outros exames que a gente pode solicitar conforme o escalonamento de exames, partindo dos menos invasivos para os mais invasivos. E aí vem outros exames, como a pH-metria, que mede o índice de acidez no esôfago por 24 horas, a manometria, que mede a intensidade de contração e relaxamento do esôfago, né, para ver se tem alguma alteração no funcionamento do esôfago, cintilografia de deglutição. Então, tem uma série de exames que a gente vai pedindo para investigar esse quadro, né, e confirmar ou não a doença do refluxo gastroesofágico. Tá certo. E é indicado aí uma restrição a algum alimento para quem tem refluxo? O senhor mencionou agora há pouco, né, alguns alimentos ali. Sim, feito o diagnóstico, aí a gente parte para o tratamento, né? E o tratamento baseia-se em uma abordagem multifatorial, com a introdução de medicamentos e mudanças comportamentais, mudanças alimentares e mudanças do hábito de vida, né? Partindo para as orientações da alimentação, o ideal é evitar alimentos que a gente já sabe que podem interferir no funcionamento do esôfago, que são os alimentos ricos em cafeína, como
café, chocolate, bebidas energéticas, refrigerante, bebida alcoólica e cigarro também pode piorar o refluxo. Controle do peso, né? Pacientes portadores de obesidade também tem uma tendência maior de ter refluxo, uma vez que o paciente obeso, a pessoa portadora de obesidade, ela acaba acumulando gordura intraabdominal. E essa gordura intraabdominal comprime o estômago, aumentando a chance de ter refluxo. Ela faz uma compressão do estômago, uma compressão extrínseca do estômago, né? Favorecendo o refluxo. Então, controle do peso. O ato de acabar de comer e se deitar, né? Isso é prejudicial para quem tem refluxo. Então, o recomendado é esperar pelo menos 1h30 a 2 horas depois de se alimentar para se deitar. Elevar a cabeceira da cama em relação aos pés da cama, né? O ideal é fazer uma diferença entre a cabeceira e os pés de pelo menos 15 centímetros. É o que acontece, por exemplo, com os bebês, né? A recomendação de elevar o berço, a parte da cabeceira do berço, para evitar também que tenha o refluxo, né? Líquidos, por ação da gravidade, ele tende a acumular na porção mais baixa, né, do organismo. Então, quando você eleva a cabeceira, você está favorecendo a ação da gravidade dentro do seu organismo, mantendo o conteúdo gástrico na parte mais baixa do estômago, evitando que tenha um refluxo. Então, essas são medidas comportamentais. Associado a essas medidas, aí tem a indicação do medicamento. E depois que surgiu uma classe de medicamento que a gente chama de IBP, que é inibidores de bomba de prótons, teve um controle muito bom das doenças gastrointestinais, refluxo, gastrite, úlcera, né? Essa é a mesma classe de medicamento que atua no controle da acidez do estômago, evitando que esse conteúdo muito ácido volte para o esôfago e provoque lesões. Então, a medida de escolha é o tratamento com essa classe de medicamento que a gente chama de IBP, inibidor de bombas de prótons. Tá certo, doutor. Tem participações aqui, a Francisca está assistindo a gente lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela fez uma pergunta. Ela quer saber se o ácido estomacal pode provocar alterações no aparelho respiratório. Existe isso? Excelente pergunta. Até agora nós falamos dos sintomas típicos, que é a sensação de regurgitação e a pirose. Mas existem os sintomas que a gente chama de sintomas atípicos, que são sintomas extraesofágicos. E dentre esses sintomas tem sim alterações respiratórias. Quando o refluxo é muito intenso, ele pode causar sintomas de asma, bronquite, né? Pode causar pneumonia de repetição, porque quando volta o conteúdo para o esôfago, em direção ao esôfago, às vezes ele pode chegar até na parte mais alta do esôfago e atingir as vias respiratórias. E aí podem surgir sintomas de asma, crises de asma, bronquite, pode surgir pneumonia de repetição, né, por conta de conteúdo gástrico que está chegando no pulmão, tosse seca, às vezes rouquidão, faringite de repetição, aftas, tudo isso podem surgir em decorrência do refluxo. E esses sintomas são considerados como sintomas atípicos. Entendi. E a obesidade? O senhor já falou um pouco sobre isso. Então, é um fator de risco para o refluxo, né? O agravamento desse refluxo, ele representa um risco maior no caso das pessoas obesas? Não o refluxo no risco das pessoas obesas, o contrário. Né? A pessoa obesa tem um risco muito maior de desenvolver refluxo, justamente por conta do mecanismo de compressão do estômago pela gordura intraabdominal que o paciente obeso vai acumulando, né? Então, podem ter sim mais refluxo. E aí o tratamento, basicamente, tem por objetivo a perda de peso, juntamente com o controle dos outros fatores de risco, né? Inclusive, aqueles pacientes que são muito obesos e que têm o refluxo, o tratamento já passa a ser indicação de cirurgia bariátrica para controlar o peso, né? Enquanto que para o paciente não obeso que tem refluxo e que tem critérios para a cirurgia, aí é uma cirurgia mais simples, que tem por objetivo construir uma válvula ao redor do esôfago com a parte do estômago, favorecendo com o objetivo de evitar a ocorrência do refluxo mesmo, né? Uma válvula anti-refluxo. Tá certo. Sobre o tratamento, doutor, tem gente perguntando aqui quando que é necessário fazer, então, a intervenção cirúrgica. É comum fazer esse tipo de procedimento ou a maioria dos casos dá para resolver apenas com medicamento?
É comum a cirurgia, mas a maioria dos casos resolve com medicamentos. Medicamentos e mudanças comportamentais, né? É importante frisar isso, que se o paciente não fizer uma mudança de hábito, não importa se a gente entra com medicamento ou com cirurgia, a chance de não obter o sucesso no controle da doença é grande. Então, é importante mudar os hábitos, conforme eu disse. Uma alimentação adequada, evitar aqueles alimentos que a gente já sabe que interferem no refluxo, os hábitos de vida diário, né? Isso é fundamental. Tá, fez essas mudanças, iniciou o medicamento, aí entra os critérios de cirurgia. Quando que a gente indica uma cirurgia para o tratamento do refluxo? A gente indica para aqueles pacientes que têm um refluxo muito intenso, que não aliviam os sintomas totalmente com o medicamento, para aqueles pacientes que têm um refluxo, mas tomou o medicamento, tem até um controle dos sintomas, mas você não vê perspectiva de retirar o medicamento, vão ficar dependentes da medicação, né, por longo prazo. Então, esses pacientes também são candidatos à cirurgia. Pacientes que têm uma alteração anatômica muito importante, a hérnia de hiato, né, que é o alargamento do espaço no diafragma onde o esôfago passa, e aí esse alargamento permite que uma parte importante do estômago às vezes suba e passe a se localizar dentro do tórax. Então, nesses casos, uma hérnia de hiato muito volumosa, a gente também indica cirurgia. E aí a cirurgia corrige já a hérnia, assim também como corrige o refluxo, né? Então, a gente indica cirurgia nesses critérios, só para resumir. Quando o paciente já tem o diagnóstico confirmado de refluxo e não melhora com os medicamentos e as mudanças comportamentais, ou quando melhora, mas você não tem perspectiva de retirar os medicamentos, o paciente tem perspectiva de tomar remédio pro resto da vida e isso não é bom, uma vez que ficar dependente de remédio, né, fica dependente de remédio, ou quando já tem alterações anatômicas também muito importante. Tá certo, doutor. Eu li em algum lugar que o refluxo pode ser um agravante ali para o surgimento do câncer na garganta. Isso é verdade ou não tem relação? Na garganta, não. Tem um tipo de câncer de esôfago que pode, sim, que tem relação bem importante com o refluxo. Mas são etapas, né, até chegar nessa fase. Então, o paciente que tem um refluxo que não é bem tratado ou que não teve um diagnóstico adequado e esse refluxo aí dura por alguns anos, aí podem surgir alterações crônicas desse refluxo, que a gente classifica como a esofagite crônica. Depois da esofagite não tratada, vem um quadro que a gente chama de esôfago de Barré. Esse esôfago de Barré, ele é uma substituição das células esofágicas por células que têm características de células intestinais. A gente chama de metaplasia intestinal. Esse esôfago de Barré, ele já aumenta o risco, tem uma predisposição para evoluir para o câncer. Mas também tem critérios, né? Todo mundo que tem esôfago de Barré que vai evoluir para câncer, não. Tem algumas situações que favorecem isso. Mas, tendo o diagnóstico de esôfago de Barré, a gente já tem uma tendência de ter uma conduta um pouco mais agressiva, no sentido de controlar o refluxo, pensando assim na prevenção do câncer. Quando tem esse esôfago de Barré e não tem um refluxo tratado, aí podem surgir casos de câncer, que é o adenocarcinoma de esôfago, em decorrência do refluxo. Isso acontece quando o paciente não tem o diagnóstico e não tem o tratamento adequado, né? E a longo prazo. Então, quando o paciente tem um refluxo, mesmo que às vezes grave, mas você consegue tratar de uma forma mais precoce, a gente tem um resultado muito bom no controle e na diminuição do risco de câncer, né? Entendido. Doutor, toda mãe sabe, né, que depois de amamentar, deve colocar ali a criança de pé, né, dar aqueles tapinhas ali nas costinhas para eliminar o ar que ficou preso ali no estômago, né? Sim. O que mais deve ser recomendado? Pensando na questão do bebê, Isso, do refluxo, claro. Isso. Então, assim, realmente tem que colocar para arrotar, né? Porque você diminui o gás dentro do estômago, diminui a pressão intragástrica, né? Isso é fundamental. Outras medidas que podem ser elevar a cabeceira do berço. Tem alguns berços que você pode regular eles, né? Colocar eles numa posição mais inclinada, onde a cabecinha do bebê vai ficar numa posição mais alta do que o abdômen, do que os pés do bebê. São medidas importantes. Tem aqueles travesseiros em triângulo, né? Que aí até alguns adultos também usam, mas as crianças também podem usar, que ele tem um formato triangular,
com o objetivo de elevar a cabeça do bebê em relação ao tronco e ao abdômen. São medidas importantes. Quando o bebê não está ganhando peso, né, ou está perdendo peso, está gorfando muito, aí às vezes tem que fazer uma investigação adequada para ver se ele realmente tem o quadro de refluxo e, se tiver, às vezes tem a necessidade de iniciar os medicamentos adequados para o quadro. Ou, às vezes, também pode confundir nessa fase a questão do refluxo com as intolerâncias à lactose, né? Então, bebê, assim, sinal de alarme para as mães. Está gorfando muito, não está ganhando peso ou até perdendo peso, aí tem que investigar, sim, a questão do refluxo e as intolerâncias à lactose. Tá ótimo, muito esclarecedora essa nossa conversa, doutor. Muito obrigado, viu? Antenor Couto Neto, pelo seu tempo, pelas informações que o senhor passou aqui pra gente. Tenho certeza que ajudou bastante as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom estar falando de uma patologia que é tão comum no consultório, né? E sempre repleta de muitas dúvidas, porque são sintomas que se assemelham a várias outras coisas. Geralmente tem, conforme vocês me perguntaram, né, os sintomas típicos e os sintomas atípicos. Então, geralmente os pacientes chegam com muitas dúvidas. E na maioria das vezes, às vezes, com sintomas que já estão durando alguns meses. Coisa então, que poderia... Sempre é muito bom poder falar e esclarecer sobre isso. E eu estou à disposição. Qualquer coisa... Claro, vamos voltar sim com esse assunto, porque como o senhor mesmo disse, né, tem muitas dúvidas que giram em torno ali quando a gente fala sobre refluxo. Obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade, viu?